Voltando a falar sobre a CPI das obras da Copa, esta semana a Comissão Parlamentar de Inquérito contou com depoimentos importantes. Foram ouvidos o ex-deputado José Riva e o ex-governador Silval Barbosa, que falou por quase 4 horas e protagonizou um bate-boca, como a gente viu agora há pouco, com os deputados presentes na mesa. E o ex-governador Silval Barbosa, como não conseguiu falar tudo ontem, volta hoje. E sobre esse e outros assuntos, a gente conversa ao vivo agora com o deputado estadual Dilmar Dal Bosco, do DEM. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Evânia. É um grande prazer para mim estar novamente aqui com vocês. Deputado, nos grandes expoentes aí que foram prestar depoimento lá na CPI, é uma tônica só, né? Ninguém tem culpa de nada. Foi assim com Éder de Moraes, depois com Maurício Guimarães, com o Silval Barbosa, que disse que deixou um grande legado aí para Cuiabá e Várzea Grande. E José Riva teve uma novidade. Ele colocou a culpa no governo, que falhou na gestão, e colocou a culpa nos órgãos de fiscalização, inclusive na Assembleia Legislativa. Eu acho interessante também, eu acho que a Assembleia Legislativa tem a função de fiscalizar. Nós tínhamos uma comissão que acompanhava e todos os trabalhos geridos por esta comissão, junto com o CREA também, fez parte da nossa comissão, desta comissão da Casa, e foi passado todas as informações, tanto ao governo, tanto à Secop, tanto ao Ministério Público. Quer dizer, o nosso papel nós também fizemos, mas dentro da própria Secopa, tinha lá sim os órgãos de controle, tinha o Tribunal de Contas, tinha o Tribunal de Contas da União, tinha o Estado presente também, com auditores do Estado presente. Resumindo, o que tinha que ser feito não foi feito. Não foi feito, porque eles estavam... Não foi feito por ninguém. Não foi feito por ninguém. E aí ontem eu não tive a oportunidade, até porque foi o deputado Wilson Santos que estava na sequência das perguntas. Eu estava numa audiência com o governador Pedro Taques, com o prefeito de Aripuanã. Quando eu cheguei já tinha acontecido o lamentável o fato ocorrido no parlamento, lá na CPI, e aí o Wilson estava nas perguntas ao ex-governador. Mas subentende-se realmente que quando ele fala que ia deixar um legado, eu, antes sala, estava assistindo seu pronunciamento aqui, o legado que é um legado de prejuízo ao Estado do Mato Grosso, a todo cidadão, o povo cuiabano, varzagrandense. Então, as mudanças que foram feitas, tanto dos modais, foi sim direcionado diretamente o governador que fez as suas alterações. Conversava agora há pouco, ele provavelmente vai ser o último depoente da CPI. O que ele precisa responder hoje que ficou aberto de ontem ou que realmente é uma resposta necessária para a conclusão dessa CPI? O que nós queremos é o entendimento realmente, porque ontem ele deixou claro que o orçamento que não foi apresentado à Assembleia Legislativa, por exemplo, o valor da obra do VLT foi apresentado, teve uma audiência dentro da Assembleia, o secretário Éder esteve lá presente, o governador não presente, mas apresentou que o custo ficaria em 700 milhões, 686 milhões de reais a obra do VLT. E isso não é o que foi licitado numa planilha de um projeto que não existe, de um anteprojeto que nunca existiu, tanto que uma empresa portuguesa está pedindo na Justiça o seu direito de ressarcimento pelo projeto apresentado na licitação pública que era por eles. Esse projeto aí foi aquele que foi feito no final de semana, usando o Google, isso e quem mesmo. fez não cobrou nada. Não cobrou nada, é isso mesmo, porque... É por isso que as obras são meia boca, deve ser isso, né? Toda vez que nós questionamos o secretário que lá esteve, tanto o Éder como o Maurício, nós questionávamos falta de planejamento. O que teve uma grande falta de planejamento. E ontem o próprio governador, o ex-governador falou que a mesma estrutura que seria usada ou o mesmo canal de acesso do BRT era VLT. Então, você não tinha projeto realmente, porque são dois modais diferentes e distintos um ao outro. Um ao centro da rodovia e outro nas laterais. Quer dizer, então, realmente não teve um planejamento, nenhum projeto adequado. E o BRT não precisa subir, né? Exatamente. Bom, já passou de um ano, né, a investigação da CPI. Os deputados agora, até junho, devem apresentar esse relatório pela Assembleia. E o que o governo do Estado fez? A população cobra muito, porque a maioria das obras que estavam paradas não foram concluídas. Né? A gente tem, por exemplo, o próprio VLT, que a população não sabe se continua ou se não continua. O governo está cumprindo a parte dele? O governo fez certo, o governo tinha que contratar uma empresa para dar um parecer técnico realmente ao Estado, ao governador Pedro Taques, à equipe econômica do Estado, qual que é o custo, o que falta. Porque, por exemplo, na própria licitação falava-se que ia gastar 230 milhões de reais só para os postos de transformações, extensão de rede elétrica.
para o VLT e não foi executado. E o que falta ser pago, os 300 milhões praticamente que falta ser pago do valor de 1 bilhão 477 milhões de reais, não corresponde ao que está aí a olhos nus de todo mundo ver, o que falta ser executado. Então o custo hoje vai se relevar quase 1 bilhão de reais para terminar todo um processo para o VLT. E ainda não está claro de que maneira que vai ser gerido, como que vai ser a concessão, como que vai fazer a integração do transporte hoje existente com o VLT, como que nós vamos tratar a pessoa que sai lá do bairro Jardim Glória, lá da Várzea Grande, que vem até o aeroporto, pega o VLT 20% e que quer se deslocar, por um exemplo, ao Shopping Goiabeira. Como que vai ser? Qual a tarifa? Ele paga 2 ônibus que vêm do bairro ao aeroporto e depois aqui do centro ao bairro Goiabeira, por exemplo. Então, como que vai ser isso gerenciado? Então eu vejo um grande prejuízo. E lá atrás eu já falava, e o ex-governador sempre afirmou que as obras do VLT estariam prontas para a Copa. Faltando 2 dias ele deu entrevista falando que até o final do mandato dele, então, ele entregaria. Eu vejo que se hoje for completar aeroporto ao porto, nem na gestão talvez do governador Pedro Taques consegue ser executado. O tempo, não temos tempo. Então... Sim, pode concluir. Então eu vejo que hoje, como eu falava lá, que na época de 2014, em entrevista eu já tinha falado, que as obras do VLT não ficariam prontas até 2018. E eu acredito hoje, se forem executadas, não fica pronta até o ano de 2019 para 20. Então é um grande problema. E a gestão do governador Pedro Taques termina em 2018. Deputado, esse aí é o escândalo, um dos escândalos do governo anterior, que foram as obras da Copa. Agora tem um escândalo já no atual governo, que é o escândalo da SEDUC, envolvendo aí, foi demitido ou pediu demissão o secretário de Educação, existem aí assessores que inclusive de comissões de licitação, indicados por deputados estaduais. Nesse caso aí, desse escândalo da SEDUC, onde tinha um clube de empreiteiros que se reuniam para dividir a propina. O senhor não acha que para o governo mostrar assim, e para a Assembleia mostrar transparência, que caberia também uma CPI da SEDUC para investigar esse caso? Eu acredito que o Estado já entrou para dentro. O governador já determinou que faça todas as apurações. Eu vejo que é lamentável o que aconteceu, mas eu tenho, e liguei até ao secretário Permínio, eu acredito na inocência do secretário Permínio pelo seu trabalho, pela sua dedicação e pelo formato que ele veio fazer. Inclusive, o próprio empresário falou que quando foi Mas conversar... independente dessa ação do governo, o senhor não acha que para passar essa imagem de transparência, caberia também uma CPI? Não porque pode. Os deputados de oposição já estão cobrando isso. Eu acredito o seguinte, primeiro que o Ministério Público pegou todas as informações e o Estado tomou providência quando foi informado. Quando teve na Secretaria da Corrupção, que a Adriane Vandoni já prontamente direcionou o Ministério Público para que se tomasse providência. Não quis resguardar ninguém. Foi feita uma investigação e o Estado tomou providência, junto com a operação do GAECO, que fez todo um trabalho para pegar todas essas informações. Quer dizer, uma CPI sobre esse específico assunto, nós vamos chegar no resultado de uma filmagem, de uma gravação, de uma reunião de empreiteiros e empresários, com o envolvimento de alguns servidores do Estado, da Secretaria de Educação. Então, parece-me que já existia tudo isso aí também no governo anterior e permaneceu. Que sempre o governador Pedro Taques tem falado com o secretário, com nós deputados, que não permite, se tiver qualquer procedimento de corrupção, de propina dentro do governo, que sejam denunciados, porque nós não temos como controlar, e o próprio governo tem como controlar a todos que queiram ir para o lado da corrupção. Nós temos que acabar com a corrupção, mas é difícil uma corrupção que está estampada no Brasil inteiro, você ter aí, conseguir pegar todas essas pessoas. Então, eu acredito que a CPI, criada para esse assunto específico, nós vamos chegar no resultado que o GAECO chegou. E nesse caso aí envolve muito o PSDB, não é? Não, eu vejo... secretaria. O PSDB foi indicação do PSDB, o Permínio é do PSDB. Aí, como você falou... Foi indicação do deputado Nilson Leitão. Eu tenho conversado com o deputado Nilson Leitão, antes até do Permínio assumir, que foi uma indicação do governador Pedro Taques, e não do partido PSDB. O governador Pedro Taques, ele teve livre a escolha de todos os seus secretários. Ele não olhou o partido, ele olhou realmente a questão da ficha técnica e da responsabilidade de cada secretário. Deputado, obrigado pela presença do senhor aqui e também pelas informações no Jornal do Meio-Dia. Lúcio, eu que agradeço, você, Evânio, muito obrigado. Espero que Deus retribua realmente a oportunidade de eu estar aqui. Muito obrigada, deputado.